Estamos aqui no Gambito da Rainha, mais uma vez com vocês. E hoje eu estou com essa maravilhosa Stephanie. A Stephanie, ela é produtora cultural. E ela vai falar um pouquinho, né, Stephanie? Eu quero que você fale um pouquinho pro pessoal da sua trajetória. Oi, amiga, tudo bem? Olá para todo mundo que está nos assistindo aqui no Gambito da Rainha. É um prazer imenso estar aqui com você, amiga. Poder compartilhar um pouco da nossa história, né? Da nossa trajetória nesse mercado empreendedor, que é uma loucura. Sim. E para as mulheres mesmo, eu acho que é um grande desafio. Um pouco mais do que para o homem. Porque além da gente ser empresária, a gente é mulher. Exatamente. E, sabe, Stephanie, quando foi a sua virada de chave? Você falou, é isso que eu quero. E virou essa chave na sua vida? Olha, eu acho que todas nós temos um momento na nossa vida que é o momento da decisão. O que eu quero ser para a minha vida, né? Sim. O que eu quero ser, de não só fazer, mas ser como pessoa. E isso sempre foi um desafio para mim, porque eu comecei a trabalhar desde cedo. Eu comecei a trabalhar com uns 10 anos. Uhum. Então, trabalhar na rua mesmo, sendo vendedora, com meu pai, tendo que pegar ônibus, tendo essa vida agitada de dividir estudo com trabalho. E eu sempre pensava assim, o que eu vou ser, como que eu vou ser. E eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu gosto de experimentar muitas coisas novas. Mas eu nunca imaginei que eu seria produtora cultural. Nunca mesmo, nunca imaginei. Eu trabalhava na área administrativa, cheguei a trabalhar na área de jornalismo, né? Cheguei a trabalhar em órgãos, mas como produtora cultural eu nunca imaginei. Mas eu sabia que eu queria ser alguém. Alguém como mulher. Alguém como uma empreendedora mesmo. Que tivesse um propósito, Isso, né? Um propósito meu de vida, sabe? Sim. Para que vai servir a minha vida? Para que vai servir o meu trabalho? E eu sempre gostei muito de ajudar pessoas. Eu sempre gostei de ser a melhor funcionária, aquela que, assim, que as pessoas gostam de elogiar, mas não pelo elogio, por você estar ajudando, fazendo a diferença ali, independente do que fizesse. Mas teve um momento na minha fase que eu trabalhava já como produtora cultural dentro da Rede TV. Sim. No caso, eu era produtora televisiva, né? E foi onde eu comecei a conhecer muito esse lado cultural, porque os meus programas eram de entretenimento. E, pasmem, eu amava política. amava muito mesmo. Então, assim, nunca me interessei pela área cultural, mas eu sempre gostei de dança, de música, de tudo. E eu sempre gostei de artes na escola. Mas na Rede TV, na pandemia, a gente passou um desafio muito grande. Muito grande. Eu, como produtora individual, a gente desenvolvia o programa e comercializava. E quando veio a pandemia, ali eu tive que escolher. Escolher de fato assim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu achava que eu estava estabilizada e, de certa forma, eu estava acomodada. Mas a pandemia, eu acho que foi um choque de realidade para muita gente. É verdade. Eu tive muitas amigas bem conceituadas e estabilizadas que foram à falência. Imagina. E aquilo virou uma chave em mim, que foi do tipo assim, olha, eu preciso fazer a minha vida dar certo, não importa com o que seja. Eu vou viver e eu vou aproveitar as oportunidades, mas eu precisava fazer dar certo, porque eu não tinha outra escolha. Eu não tinha ninguém que pagava minhas contas, eu não tinha ninguém que ia lutar por mim, né? Eu acho que quando a gente não tem escolha, fica aqui naquele beco sem saída, é o momento que a gente vira essa chave, né? Exatamente. É o momento que a gente olha pra dentro de nós mesmos, sabe? Porque talvez nessa correria, nessa vida corrida, a gente vai vendo no automático. A gente vai vendo no automático. E o cômodo, né? Lá, né? E o cômodo, assim, eu costumo dizer que é uma gaiola de ouro. Exatamente. Mas você tá preso, né? E você não se realiza como pessoa. Exatamente, porque o sonho é você alçar voos, é você ser livre, né? Exatamente. E aí, a minha virada de chave foi na pandemia. Nossa. Porque eu sabia que eu tinha que fazer dar certo qualquer coisa. Forte, né? Muita gente passou por isso. E eu
eu tinha minha produtora televisiva, né? Tava já começando um pouco em alta, com programas em São Paulo, com programas em Brasília, com toda a dificuldade que a gente estava vivendo na pandemia. Eu achava que aquilo seria a minha vida. E eu apostei tudo que eu tinha naquilo. Mas não foi para frente. Pelo contrário, foi um momento de mais choque de realidade, porque eu achava que aquilo ali seria a minha vida. E, de uma certa forma, eu me preparei para isso. E quando chegou as dificuldades da pandemia, tanto financeiras quanto de mercado, Sim. aquela coisa que você não sabe o que vai acontecer e ninguém sabe. E não importa o que as pessoas não sabem, a gente tem que saber da gente. Sim. Até onde você vai, o que você consegue, o que você tem que fazer para fazer o negócio acontecer. E eu tive várias experiências, trabalhei na área da música, trabalhei com instituições, desenvolvendo, né, projetos para instituições. Sim. Comecei escrevendo projetos, depois passei executando projetos culturais, grandes projetos. Em 2022, a gente fez um projeto muito grande que eu fiz com a minha amiga Cida Carvalho, que foi o Arte nos Trilhos. Foi, assim, um dos primeiros projetos grandes que eu fiz, de grande visibilidade e totalmente diferente do que eu vinha fazendo, sabe, da minha vida. Sim. E aí foi onde, em 2022, foi onde eu virei a chave, assim, da minha carreira. Uau. Agora, você se viu que você realmente pode. Exatamente. Onde você acordou e abriu os olhos. E eu encontrei algo que eu posso fazer dar certo de novo. Uau. Porque o que eu tinha feito antes não tinha dado certo e tá tudo bem. Sim. Essas coisas acontecem. Se amanhã isso que eu tô fazendo não der certo, eu vou abrir outra porta. Exatamente. E aí foi onde eu comecei a executar projetos culturais. E comecei a desenvolver meu network, comecei a estudar mais ainda o mercado, né? Hoje eu me especializei em 2 áreas, que são produções culturais de projetos especiais. Hoje, meu escritório ele atende qualquer tipo de projeto especial, seja na área musical, qualquer segmento cultural. Porém, eu gosto de trabalhar muito a área das artes visuais. Então, exposições de obras de arte, cursos, oficinas. É um mercado assim... Eu nunca gostei de música clássica e eu aprendi a amar. Você aprende a amar aquilo que está dando certo. Sim, mexe com você, né? Sim. Cultura mexe com a gente. Isso. E eu comecei a entender isso, sabe? Porque era uma coisa que não fazia parte da minha vida. Eu sempre amei muito política. Eu sempre amei muito o mercado corporativo, business. E eu não entendia como isso iria fazer dar certo. Mas as coisas foram acontecendo. Eu acho que a gente tem que se permitir. Sim, e como é que assim, Stephanie, o Gambito da Rainha, ele fala sobre sacrifício, principalmente essa questão da mudança de chave, porque o Gambito da Rainha é uma jogada de xadrez, onde a gente tem que sacrificar algumas peças para ter um bom posicionamento no tabuleiro, e assim é na vida. Então, nessa analogia, o que você teve que sacrificar para você chegar onde você chegou? Porque hoje você é uma mulher de sucesso, é uma mulher que faz exposições gigantes, né? Em São Paulo, Brasília, tem todo esse circuito. No exterior agora. No exterior, exatamente. E você é uma mulher, assim, que se posicionou, né? Então, assim, o que você teve que sacrificar? Quem foi a Stephanie criança? Qual foram as dificuldades dela? Mas o que você teve também que sacrificar como mulher? Porque, na verdade, mulheres, eu falo sempre isso, né, Stephanie? As as meninas fazem o que... as meninas fazem... O que aprende em casa, né? E as mulheres, elas têm que fazer o que... Não, eu errei a frase. Mas é assim mesmo, vocês entenderam. E aí a gente pensa assim, como é que a gente pode... o que a gente precisa sacrificar? Sacrifica muita coisa, mas o que você lembra hoje que você sacrificou de verdade, que doeu, mas que te fez crescer muito? Olha, eu acho que na nossa vida, a gente tem que sacrificar conforme o tempo. A gente sempre tem que sacrificar. Para você alcançar grandes níveis, ou até mesmo não grandes, mas mudar de um degrau para o outro, você tem que aprender a gostar do sacrificar, porque não é fácil, né? Sacrifício é uma coisa que mexe no nosso emocional, faz a gente chorar 1000 vezes. Muitas vezes eu chorei. Eu lembro que, assim, o meu primeiro
Sacrifício, falando de negócios, eu como empresária, meu primeiro sacrifício foram as minhas amizades. Sim. Eu sempre amei muito a amizade, eu sempre amei sair, me divertir. Eu fui uma pessoa que eu aproveitei muito bem, eu nem queria casar, porque eu queria me divertir, assim, aproveitar a juventude. Eu fiz isso muito bem. Uhum. Mas no dia que eu decidi, eu quero começar a valorizar eu como empresária, eu como business, uma mulher de negócios. Então, o meu primeiro sacrifício foram amizades. E você precisa, não é ignorar o passado. A gente tem que ter reconhecimento e gratidão. Mas você precisa usar o seu tempo com pessoas que estão no mesmo propósito que você. Sim. No mesmo nível de pensamento às vezes e também a propósito de velocidade, vida. né? Exatamente. Porque se você está com uma pessoa que não quer estudar, que não gosta de falar sobre negócios, e você quer crescer na sua vida, aquilo vai ser um atraso de vida para você. Verdade. Eu acho que a gente tem que respeitar as escolhas de cada um, das pessoas, sim, dos nossos amigos, sim. Mas a gente tem que usar o nosso tempo em favor do nosso propósito. E isso foi o primeiro entendimento que eu tive. Então, você falou eu tive sobre que me tempo, afastar. Sim, você falou sobre o tempo, que é o ativo mais caro da Terra. É. O tempo. A gente não vai ter muito tempo para poder fazer tudo o que a gente quer. Nunca tem, mas né? a gente tem que controlar ele, né? A gente, sim, tem que programar ele. E falando sobre isso, como é que você consegue conciliar a vida pessoal com a vida empresarial, essa correria? Porque a gente é mulher, a gente tem todo um cuidado, a gente tem todo um processo, né? Também outras pessoas a gente costuma cuidar das vidas. E sim, como é que você conseguiu conciliar? Como é que você consegue? Só para as mulheres entender como é que isso funciona. Olha, Joyce, eu aprendi, desde novinha, assim, eu trabalhei 5 anos com Mary Kay. Uhum. Vocês podem falar marca aqui. Mas trabalhei com cosméticos de beleza, né? Sim. E fui muito bem, graças a Deus. Foi um período de muito sucesso. E foi Você teve o carro rosa? Ainda não, mas olha, ainda tenho o desejo de ter um dia. Então vamos pintar, né? Aí, mas assim, a Mary Kay me ensinou um estilo de vida, sim, que é um estilo que eu levei para minha vida e eu aprendi isso e fez toda a diferença. Primeiro, você tem que estar bem consigo mesmo. Sim. Primeiro, você precisa cuidar de si, cuidar da sua beleza, cuidar, assim, da sua imagem mesmo, sabe? Cuidar da sua alma, do seu espírito. E isso tem que ser a sua prioridade. Porque não importa o problema que você está vivendo, uma mulher maquiada, uma mulher bem arrumada, posicionada, vence qualquer problema. É verdade. E eu falo e vivo isso. Eu acho que nos meus dias... Hoje eu acordei super sinusite grave. Um clima maravilhoso aqui de Brasília. Seco, frio, você não sabe o que está vivendo. E aí eu falei assim, eu vou escolher um look o melhor que deve, porque minha cara não tá daquele jeito. Sim. E isso muda a nossa energia, sabe? Verdade. Então, assim, 2 coisas que a gente tem que ter. Primeiro, você cuida de si. Sim. Cuida. Faz prioridade. Acordou, faz sua skincare. Uhum. Vai dormir, faz sua skincare. Isso. Entendeu? É o autogoverno, né? Isso. Se você não governa a sua vida, você não governa mais nada. Exatamente. Suas coisas estejam organizadas. É difícil. Uhum. Não é fácil. Mas tem que sacrificar. Sacrifica. Vida arrumada. E depois disso, tem a responsabilidade. Você tendo responsabilidade, suas coisas, sabe? Você faz tudo, um pouquinho de cada. Primeiro, uma das coisas que a gente tem que entender é que a gente não controla o tempo. Sim. A gente não controla. Então, você não pode sofrer por algo que não deu certo. Mas você tem que ter a responsabilidade de mandar um áudio, de mandar uma mensagem ao fulano. Olha, não consegui falar com você ontem, por algum motivo real. Uhum. Responsabilidade. Quando a gente faz isso, você, de certa forma, você vai organizando a sua vida. E destrava, né? Destrava. Porque quando você se acorrenta uma pessoa, quando você tem um compromisso, você vai se acorrentando aquela pessoa. E é uma energia, né, que puxa a gente para baixo. Sim. Eu acho que a gente tem que ter... Para mim,
responsabilidade se resume a tudo, a Sim. disciplina, a compromisso, a ter proatividades, e isso tudo se resume à responsabilidade. Então, é uma coisa que eu gosto de trabalhar. Primeiro eu cuido de mim e depois eu cuido das minhas responsabilidades. E isso dá para mim fazer, né, tudo que eu quiser. A gente tem tempo para tudo. Olha, hoje eu tô terminando 2 faculdades, programação Direito, né? e direito. É verdade. E tô fazendo por hobby, porque, graças a Deus, hoje eu tô bem consolidada na minha empresa. Tenho uma empresa, tenho estágios que é necessários da faculdade. Tô fazendo cursos extras, porque é necessário para programação também, que eu quero aprender. Tô desenvolvendo essa área de TI, né? Que é uma área nova. E eu acho que vai fazer toda a diferença no mercado cultural. Sim. Faço aula de inglês e árabe. Eu amo árabe também. Amo cuidar da minha família. Sempre que preciso, eu tô ali sendo prestativo, né? Mas quando a gente tem responsabilidade, você vai organizando suas prioridades. Sim. Então, você organiza suas prioridades, ó, faz isso, faz aquilo, sem perca muito tempo. Tô presente, às vezes, nas redes sociais. Não é tanto, mas a gente tem que estar lá. Né? Isso aí não dá para ficar postando a uhum. vida toda, Verdade. o tempo todo. Verdade. Mas quando a gente tem responsabilidade, a gente começa a levar a vida a sério, né? Sim. E as coisas não ficam amarradas. E eu lembrei da frase: meninas fazem o que querem, mulheres fazem o que deve ser feito. Muito maravilhoso. Eu ouvi essa frase há muito tempo também atrás. me essa frase. E ela, assim, eu acho que foi ela que credibilizou essa minha responsabilidade, sabe? E assim, às vezes, quando eu tô muito cansada, eu falo, nesse dia eu não quero fazer isso, mas eu tenho que fazer. Aí eu levanto da cama, eu falo, mulheres fazem o que tem que ser feito. Sim. Tá bom. Sem emoção, sem sentimento, sem vontades. Eu acho que vontade... A gente tem vontade de ficar na piscina, comendo, né? Ir para um salão de beleza, um spa. Conversar. Sabe? Essa é a nossa vontade. Mas quando você tem sonhos e propósitos, você ativa a responsabilidade. Verdade. E é uma coisa, Joyce, que eu acho que com toda essa correria, as pessoas têm perdido isso. É verdade. Elas têm perdido o senso da responsabilidade. E às vezes, quando você está numa grande oportunidade da sua vida, você perde porque não teve a responsabilidade de ter o respeito com alguém, mandou um áudio, respondeu, sabe? Dá continuidade àquilo que você está fazendo. Sim. E eu vejo muito isso acontecer. Muito As pessoas isso têm muita mesmo. dificuldade de dar continuidade, né? E sobre Stephanie, você falou da Mary Kay, falou da Cida. Tem várias mulheres que elas são emblemáticas e eu acho que são mulheres que a gente deve modelar. Eu gosto de modelar, eu gosto de pegar aquilo que teve o sucesso daquela pessoa e começar a entender como que eu posso agir daquela forma. E diante disso, qual que é a mulher, a pessoa, pode ser homem também, não tem problema, que te inspira, assim, você vai dar, eu sei que são vários, mas que te inspirou e te inspira, assim, que você brilha os seus olhos ao falar dessa pessoa? Olha, Joyce, eu tenho muitas pessoas que fizeram a diferença na minha vida e continuam fazendo, né? Eu sempre ando com pessoas que são maiores do que eu. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Quando você vê alguém comigo numa foto, pode ser ver que aquela pessoa é incrível. Ainda bem que eu ando com a Stephanie, viu, gente? Sério, não, mas... Então eu me sinto honrada. Eu valorizo muito isso, porque eu acho que aí é a essência do nosso crescimento. Não só pensando em dinheiro, mas pensando em crescimento pessoal mesmo, sabe? Mas eu tenho uma coisa que eu não sei se é um defeito ou o que é, porque eu não tenho ninguém de pessoa que eu me inspire e que eu falo assim, eu quero ser como essa pessoa. Não tem ninguém de pessoa, mas tem o Senhor Jesus. Ele é a minha... Ele que andou na terra, é a minha maior inspiração de pessoa, não só como Deus, mas como pessoa. Então, tudo assim na minha vida, eu sempre penso, o que Jesus faria? Tem até um livro, né, sobre isso. Tinha até numa época, acho que anos 90, tinha uma pulseira, né? Tem. Hoje tem isso, e tem muito assim, esse entendimento. E é um estilo de vida que eu trago para mim, porque eu aprendi lá atrás, foi até em uma das empresas que eu trabalhei, e
E eu aprendi isso e eu trago isso para minha vida porque eu acho que com isso a gente nunca se decepciona. É verdade. E Você assim, não se os decepciona cientistas, com eles ninguém. falam que é uma mente, assim, tudo que é estudado, né? É uma mente que era muito preparada para aquele tempo, e para aquele momento e para o futuro. Sim. Então, assim, você vê que todos os ensinamentos que Jesus nos ensina até hoje, né? Porque, para mim, as pessoas não morrem, elas estão, continuam e vão, né? Até a eternidade. Que Jesus ensinou aqui que nos impacta até hoje. Então, os cientistas que estudam sobre ele, geralmente extremamente céticos, né? Sempre tem essas testemunhos, né? São Sim. extremamente céticos. Quando eles começam a estudar a mente, eles são impactados. Sim. Aqueles que fazem filmes sobre eles, que são os atores, são impactados por isso. Às vezes as pessoas querem... Teve várias pessoas na Terra, né? Que são, assim, incríveis. Maomé... Fizeram a diferença, né? Fizeram a diferença, muda mesmo. Teve pessoas incríveis que fizeram a diferença. Sim. Porque, assim, a gente não fala de uma disputa religiosa, né? Mas Jesus é uma coisa, assim, tão... Eu não sei explicar, presente. Não dá para explicar Incrível mesmo. estudar. Eu E- aconselho, viu, mulheres? Sucesso na vida. E eu acho assim... Essa inspiração da Stephanie. Eu acho que o Senhor Jesus, ele nos ensina como ser feliz nessa terra. Sim. Eu vejo sempre todo mundo perguntando, aonde está a paz? Aonde está a felicidade? A paz está no sucesso, a felicidade está no relacionamento. Quando você vê pessoas que não têm, ou tem várias coisas faltando na vida delas, mas elas estão realizadas, Sim. mas elas estão com Jesus. Sim. E os ensinamentos do Senhor Jesus, sabe? É a gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. É a gente ter esse temor, respeito com Deus e depois com as pessoas. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Faz você ter um propósito. Um propósito de vida, um propósito na sua empresa, nos seus negócios. Eu acho que isso também, Joyce, é como se fosse uma cereja do bolo para que os nossos negócios prosperem. Sim. Quando você faz a diferença na vida de pessoas. Sim, impacta, né? Impacta. Uma coisa assim que me impactou muito, porque assim, eu também sempre fui muito cética. E eu sempre fui muito questionadora. Eu cresci numa família cristã. Mas uma coisa que me impactou muito, que eu não conhecia Jesus de verdade. Eu era de uma família cristã tradicional. Você conhecia a teoria, né? Eu conhecia a teoria, eu convivia, mas eu sempre tinha aquela questão, mas eu não consigo te amar, pra mim você não é real. E aí, depois, né, se tornou totalmente real. Mas, assim, é uma coisa que me impactou muito, que é diferente das religiões, assim, é a compaixão. Sim. Ele entrava com a pessoa que a expressão dele era assim, na leitura eu sinto a expressão dele, eu sinto muito real. Sim. O olhar dele de compaixão, não me julgando, né? Como eu falo, que é muito real pra mim, né? Claro que eu respeito todas as religiões, mas não há julgamento no olhar dele, como há na religiosidade, na religião, né? E ele... Isso a gente está falando de Jesus, não de igreja. Exatamente. Porque tem muita diferença. Exatamente. E tem muita diferença das interpretações, né? Sim. Mas assim, ele é muito pessoal para cada pessoa. Mas o que me impacta mesmo é a compaixão. Enquanto uns falavam, mas é religião, você não pode fazer isso em tal dia, você não pode fazer... Mas o que me impacta é aquele olhar de compaixão. Ele vê aquela pessoa e se sentir a dor, se sentir no lugar. E outra coisa também que fala, Jesus era pobre. Mas historiadores falam que não era. E quem paga imposto não é pobre, né? Mas assim, enfim, é uma discussão para outro tempo. Mas isso me impacta bastante, que é a questão da humanidade de Jesus. Né? E aí... E isso na nossa vida, sabe? É como eu falei, é como se fosse cereja do bolo, é isso. Quando você pode ajudar alguém e você ajuda, isso vai retornar para você. Eu acredito muito na energia do universo. Sim, eu também. Muito. Então, tudo é energia. E se você fica com coisas negativas, traz coisas ruins. E quando você transmite coisas positivas, aquilo vai retornar para você. É inevitável que na nossa vida a gente tenha decepções, sim, sofrimento. A gente tenha sofrimentos. Olha, mulher na TPM é uma bomba relógio. É verdade. Eu digo por mim. Gente, é muito difícil com ser humildade. Mulher. É muito difícil. É como se fosse a lua, né? Com várias fases. E aí isso traz um pensamento assim, poxa, Deus vai me recompensar.
e Deus recompensa. Sempre. Como fala, né? O universo sempre vai... É frequência, né? Energia. Se você tem tempos de terror, de medo... Eu sempre falo isso. O medo, ele costuma ter duas opções. Ou você fica paralisado e não faz mais nada e começa a ter uma morte em vida... Ou ele te impulsiona, você tem que pegar essa energia, porque medo é energia. Essa energia poderosa para te impulsionar a fazer aquilo que deve ser feito. Mas dentro disso, eu queria saber de você, para dar um conselho para as mulheres estratégico sobre qual o caminho que elas devem seguir para o sucesso. Eu sei que você falou muita coisa aqui que já responde essa pergunta, mas assim, o que você tem que a gente pode ter esse caminho para o sucesso? Qual que é a estratégia? Olha, ontem, né, eu postei nos stories uma frase muito interessante. Que é uma frase que a gente está acostumada a ouvir sempre. Uhum. A gente está acostumada a conviver com essa frase. Mas poucas vezes a gente pratica ela. Que fala assim, o importante não é vencer, é continuar lutando. Uau! Recentemente eu fiz um trabalho que foi um concurso. E eu vi muita gente triste porque não ganhou. Mas, meu Deus, só tinha 6 vagas. E quem ganhou estava muito, muito, muito feliz. Alguns ficaram tristes. E eu fiquei pensando. A gente não faz concurso dentro das artes justamente para não causar esse sentimento. Mas isso é uma coisa da vida. Sim. Às vezes você ganha, às vezes você perde. E, de fato, na vida, o importante não é você vencer, porque eu venci muitas vezes, mas eu perdi muito mais. Sim. Muito processo, mais. Né? Você tem que amar o processo. Você coloca ali no seu currículo o que deu certo. É verdade. Mas se a gente fizer um currículo do que não deu certo... Então, depois da pandemia, e em outras fases também da minha vida que eu passei, que eu comecei negócios que não foram para frente... Eu entendi que você vai vencer, mas o segredo do sucesso é você nunca parar de lutar. Sim, verdade. Então, que lindo. Teve momentos na minha vida, eu lembro, isso foi muito forte para mim, que em 2021, eu não fechei um contrato. Meu Deus. Um contrato. Eu fazia Uber para minha família, para poder ter o dinheiro da gasolina para ir para o escritório e pagar o escritório. Uhum. Mas eu ia todos os dias para o escritório. Uhum. Não tinha nada para fazer. Eu tava lá. Falei, uma hora vai vir. Uma hora vai vir. E, na verdade... É como se fosse uma semente, né? Dia 2 de janeiro de 2022, eu fechei um dos maiores contratos que mudou a minha vida. Uau. E mudou. No nível, assim, de tudo que eu já estava em evidência, eu já estive na vida, esse... É como se o período que eu fiquei parada não existisse. Uau. E eu, naquela época, todos os dias eu ia para o escritório, ninguém atendia telefone, a gente só ouvia coisas ruins, e eu falava, não importa o que vai acontecer. Não importa, muitas vezes eu só tinha cuscuz em casa para comer. Uhum. Porque era o que dava para comprar. Cuscuz de manteiga. E o cafezinho, hoje não dá para comprar café. Mas na época era mais barato. Então eu tinha isso na mente. Eu não vou parar de lutar nunca. Uma hora alguma coisa vai aparecer. Se não for o que eu estou fazendo, vai ser outra, mas eu não paro. Eu não paro. Esses dias eu estava conversando com uma colega e eu acho até que era você, não sei se foi você. Meu Deus, quem vai vir, hein? Não, a gente conversando e eu falei assim, o nosso momento de descanso, o Deus, ele quer que a gente para quando ele levar a gente. Sim. Quando a gente partir. Esse é o momento que a gente para. Verdade. Mas enquanto a gente estiver aqui na Terra, tiver vida, não é nem saúde, nem fôlego de vida, é vida. Uhum. Porque às vezes você não tem saúde, mas enquanto você tem vida, você tem que lutar. Verdade. Você tem que lutar, não para. Você é tão poderoso, né? Não para nunca. Porque uma coisa é certa, você não sabe onde você vai chegar. Sim. Não sabe, porque eu achei muitas vezes que eu iria ter muito sucesso em várias áreas, menos a que eu tenho hoje. Uau. A de hoje é a mais inevitável da vida. E assim, o que você acha? Como é que é o mercado de cultural para as mulheres? Como é que você enxerga isso? Esse mercado, qual é a relação desse mercado com as mulheres e a relação profissional? Amiga, eu acho que qualquer mercado
tirando cosméticos, mas até cosméticos, quando a gente fala de business, de Sim. negócios, qualquer mercado ele vai ser desafiador para uma mulher, porque você sempre vai encontrar um grupo de homens para te intimidar. Verdade. Sempre. Esses dias mesmo eu soltei os cachorros em um. Soltei porque vem... Sabe? Trata a gente como acho que a gente é criança, não Ou importa então, se às eu vezes, sou nova, produto, mas assim, não dá o respeito que a mulher tem que dar. E eu falo, se também qualquer falo na cara, né, momento gente? que eu me senti desrespeitada, Sim. eu olho pra pessoa no olho dela e eu falo, me respeita, respeita o meu trabalho, tá? Que eu não tô brincando e nem você. Eu falo, porque às vezes a pessoa ela precisa. Você precisa falar porque ela não tá entendendo. E ela nunca ouviu Você não isso. tá brincando. E ela nunca ouviu de alguém. E não foi uma nem duas, foram várias. Eu também. precisei falar isso. Uhum. Me posicionar. Então, qualquer mercado, ele vai ser desafio para você. Vai ser um desafio. Só que quando você sabe aonde você quer chegar, o que você está fazendo naquele momento, é como eu falei, vamos ter momentos de fracasso. Mas quando tiver, beleza, qual é a próxima porta? Onde tem oportunidade? Tem em todo lugar. Tem uma oportunidade. Se você vender brigadeiro na rua, vai ter uma oportunidade. Você só não pode parar. E você ter isso dentro de você. Você tem que ser uma loba. Se você quer crescer, quer ter sucesso, seja uma loba. Não sei nem se loba existe. Eu nem sei, olha. Seja da matilha certa. Gente, eu não sou muito Ligadas, da natureza, assim, não sei se, mas eu me chamo de loba. Eu vou ter que ser loba, uma loba, leoa, sabe? Você tem que ser. Porque se você for um gatinho, vão te comer. Não, corta isso. Vão te engolir. Vão te engolir. Porque senão vamos lá pro lado pejorativo, isso dá né? pra cortar? Acho que não. Ficou bom. Ai, meu Deus. E aí, gente, eu quero, assim, que você deixe, assim, um legado pro futuro. O que você deixa para as futuras gerações, para as nossas meninas e as que, respeitando as que nós temos hoje e as que ainda vão vir depois de nós? Vamos dominar o mundo. Uau. Vamos. Isso é possível. Mas não é o Pink e o Cérebro, não, né? Não. Mas eu acho que nós não somos. Não, menina, tô falando. Sim, isso é verdade. É possível. Vamos dominar. Eu acho assim que tem que ter um equilíbrio. Assim, eu acredito muito no equilíbrio da energia masculina e feminina. Mas eu acredito muito no cíclico. É o ciclo. Às vezes o ciclo é dominado por homens e às vezes o ciclo é dominado por mulheres. Mas eu tenho certeza, como eu tô falando aqui, como eu tô respirando, que as mulheres sim, elas já estão, né, posicionadas para essa segunda parte, que é dominar mesmo o mundo. Mulheres, se posicionem, vamos dominar o mundo. Eu acho que sempre vai ter isso que você falou. Sempre vai ter. Só que não importa o mercado, não importa o ciclo, não importa nada. Importa o que você quer. O que você quer hoje e agora. Sim. É isso que vai acontecer. E uma mente determinada não tem quem segure. Não. Não existe uma coisa que o ser humano não possa fazer. Você vê, o cara fez um negócio de ré, foguete, todo mundo tinha essa frase, o foguete não na ré. E nunca deu na vida. Acabou com essa frase, né? Ele acreditou. Acabou. E eu acho que muitas vezes a gente, pelo nosso pique emocional ser tão instável, Sim. que é real. Sim. Né? Vamos ser reais. Vamos ser realista. Eu acho que muitas vezes é difícil a gente acreditar. É verdade. É difícil. É difícil, mas não é impossível. Então, a gente tem que acreditar, independente do difícil que seja. Porque os hormônios, muitas das vezes, não jogam pra baixo, né? O tempo todo. A gente tem a lua minguante. O tempo todo. O tempo todo. A gente tem a lua cheia, a gente tem a lua, né? A lua nova. Mais dias que é a pior. Acorda. Acho que é a pior. Porque a luz é a lua negra que chama, mas é a que dá mais força e energia pra gente continuar. E assim, gente, o nosso podcast chegou ao fim. Aí todo mundo fala, não, eu sei. É maravilhosa, né? Então pedi pra vocês. O segundo agora. Sim, sempre. Então pedi sempre bem-vinda à nossa casa, do Gambito da Rainha, tá, amiga? E pedi pra vocês curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. E se isso serviu pra você também, sirva outras pessoas com esse conteúdo, um conteúdo maravilhoso. E que a gente tá aqui realmente pra poder transbordar na vida de vocês. E eu quero, Stephanie, ceder suas palavras finais, né? Só finais do programa, tá? Porque finais agora não vai ser. Muito obrigada, amiga. Olha, muito obrigada mesmo
por essa experiência, por poder compartilhar um pouquinho, né? A gente sabe que a nossa vida é tão corrida e geralmente a gente só compartilha com quem está ao nosso redor. Verdade. Né? E fazer isso, fazer esse programa, fazer essa conexão é uma coisa que a gente pode ajudar pessoas em todo mundo. É verdade. Em todo mundo. Tem muitas pessoas no exterior que assistem vídeos assim, coloca lá na legenda e conseguem entender. Sim. E isso faz toda a diferença. A gente precisa dar para as pessoas aquilo que a gente tem. Uau. A gente precisa dar, a gente Verdade. precisa. É como se a gente estivesse semeando numa terra. Hoje são poucas, amanhã vão ser muito. Amanhã vai ser uma multidão de mulheres com a mente transformada, que é o que a gente está Uau. vivendo agora. Sim. Um momento de transformação das mulheres, onde independente se ela seja em casa ou se ela fique na rua, ela vai ser uma mulher com uma mente empoderada, né? E eu deixo um recado para as mulheres que nunca parem de lutar. Nunca. Bora pra frente. Chega, arrepiei, gente. Eu arrepiei várias vezes nesse podcast. Eu quero agradecer muito. Você é uma mulher incrível. É minha amiga, tá? Só pra dizer. Suspeita um Tenho pouco. esse privilégio de 6 bilhões de habitantes. Eu tenho o privilégio de conhecer a Stephanie. E tenho o privilégio de conhecer você. Se eu não cheguei até você de uma forma física, eu tô chegando agora. Eu tô muito feliz por isso, muito feliz por você. E vamos em frente, de mãos unidas. Eu costumo falar também essa frase que mulheres são como água. Quando se unem é uma força inimaginável. E nós somos essa força. Nós somos a natureza, nós somos a força Sim. da natureza. Então, nada de ser gatinha, mas seja uma leoa, como a Stephanie falou, muito Sim. bem colocou aqui. Quero agradecer também a Ilha Brasil Comunicação, que nos traz até aqui, uma empresa incrível. Você tem que fazer seu podcast aqui também. Você tem que fazer. Tem várias áreas da comunicação, tem experiência no mundo digital. Por isso que eu tô aqui, né, gente? Vamos fazer a coisa acontecer. Saia daí de onde você está e comece a transbordar. A Ilha Brasil me deu essa oportunidade, pode dar essa oportunidade para você também. E é isso. Tchau, gente. Tchauzinho. Até a próxima. Até mais.